Olá, bom dia a todos e a todas. Bem-vindos ao 11º Fórum sobre Marketing de Influência, e o tema desse painel é a coreografia do engajamento. Vamos falar sobre diferenciação, engajamento, a força do TikTok nas redes sociais. Vamos também debater a velocidade das tendências que as redes sociais têm imposto. Afinal, construir um conteúdo leve e interessante é fundamental para fugir do comum. Eu sou Angélica Consiglio, sou CEO da Planin Comunicação. Eu estarei nesse painel com dois feras no tema, a influenciadora Dani Martinez e o Gerson Penha, sócio-diretor da Cubix Estratégia de Comunicação. Queria primeiramente pedir para cada um de vocês se apresentar rapidamente para a audiência que nos segue, audiência que tem necessidades especiais. Então, começando por você, Dani, por favor. Como você é? Bom dia, pessoal. Eu sou a Dani Martinez, eu sou branca, tenho o cabelo extremamente colorido, começa rosa, vai descendo roxo e termina com azul, e uso óculos. E você, Gerson? Eu sou Gerson, sou um homem branco, uso óculos, sou uma pessoa de meia idade, ou um pouquinho de idade meia, assim, né? O meu cabelo não é tão colorido quanto o da Dani, ele tem alguns tons de castanho e um pouquinho de tons de branco, principalmente na barba, e é isso. Eu sou Angélica, eu tenho cabelo preto, castanho escuro, eu tenho olhos claros, castanhos claros, eu uso óculos, sou bem sorridente, tenho um rosto magro, estou com uma blusa preta e branca. E hoje estarei aqui junto com vocês, falando aqui nesse painel, junto com os dois especialistas. Então, a gente vai começar debatendo um pouquinho sobre a questão do conteúdo, né? Como que vocês veem a questão de entregar conteúdo de qualidade sem se perder em trends vazias? O que você acha sobre isso, Dani? Eu acho, bom, para apresentar para quem não me conhece, eu tenho um canal de Faça Você Mesmo, já trabalho com isso há 8 anos, ensino muita coisa legal, desde uma coisa simples de fazer uma capa de caderno, capinha de celular, até decorar um ambiente inteiro, e gosto muito de fazer isso. E lá no começo do canal, eu entrava muito naquelas trends que existiam, tipo um filme que vai estrear, vai lançar, então a gente pegava esse tema para utilizar. Posso dizer que ia bem, mas não ia tanto quanto eu esperava. Já para o meu conteúdo que fica legal, uma trend boa, são datas comemorativas, como Natal, Páscoa, festa junina, essas coisas engajam muito no meu canal. Então a gente tem que ficar bem ligado assim, a trend não só de o que está rolando na internet hoje, que é o que eu vejo de, por exemplo, o TikTok, que entra uma musiquinha famosa e todo mundo vai, aquela é a trend, é a música. Não só isso, eu acho que a gente tem que encaixar cada conteúdo dentro de uma trend diferente. A minha trend é você acompanhar o que está rolando no momento. Então, por exemplo, Natal está próximo aí, todos os meus vídeos de Natal que eu fiz todo o tempo, há 8 anos, eles voltam a bombar. Então, é algo que a gente pode pensar. Outro exemplo, a Copa, está chegando a Copa do Mundo. Então, trabalha em cima do tema, é uma trend boa também. E você, Gerson? Eu acho que o conteúdo é a base do nosso trabalho, né? Quer dizer, o conteúdo relevante, ele é a base do nosso trabalho, é ele que cria engajamento, que constrói relacionamento, que passa informação e que, enfim, tem uma efetividade naquele trabalho que a gente procura fazer. Eu acho que a gente que tem uma trajetória que vem da comunicação corporativa, né, que vem das agências que estão na tradição das relações públicas, né, a gente tem uma relação com o marketing de influência bastante antiga, porque quando a gente pensa em relações públicas, estamos falando em relações com os públicos, né, e estamos falando de um tipo de comunicação que de forma nenhuma pode ser unidirecional. Ele não pode ser uma comunicação de cima para baixo, uma mensagem que vem apenas da organização ou da empresa para o público. Ele é um tipo de conteúdo que se constrói com influenciadores, né? Com líderes de opinião, com especialistas, com personagens, com experiências e tal. Então, eu acho que eu tive a sorte, né? O exemplo da Angélica veio do jornalismo, né? Fui repórter, editor e tal, depois fui para
para o mundo das agências de comunicação, e tive a sorte de fazer essa transição num momento em que as agências estavam deixando de ser assessorias de imprensa, estrito sensu, para virar realmente empresas de relações públicas, né? Procurando trazer soluções mais diversificadas de produtos, de serviços para várias questões. E no momento em que a internet emergia como um canal onde as marcas podiam ter a sua própria personalidade, falar diretamente, e principalmente um canal onde o conteúdo criado pelo usuário talvez o grande diferencial da internet em relação a qualquer outro meio de comunicação, né? Então, a gente desde cedo passou a explorar essa possibilidade de trazer novas vozes, né, para as histórias que a gente queria contar. E, bem, depois a gente tem o avanço enorme das redes sociais, a cada ano que passa novas possibilidades, novidades e tal. Acho que o TikTok o TikTok e os seus filhos, né? Porque a gente tem também os Reels no Instagram, no Facebook, no YouTube também. Quer dizer, essa linguagem muito visual, muito rápida, ela é um desafio, claro, porque é diferente, você tem que, principalmente quando você vai tratar de temas que têm uma sua complexidade, ela é uma linguagem desafiadora, mas eu acho que ela também é uma linguagem cheia de oportunidades, porque você pode ser criativo com essa linguagem e é uma linguagem que comprovadamente gera muito engajamento, né? Então, eu acho que a gente vive um momento desafiador por um lado, mas muito estimulante, cheio de oportunidades por outro, né? Legal. Eu sou CEO da Planinha. A Planinha é uma das principais empresas de comunicação empresarial do Brasil e a gente trabalha com dezenas de marcas, né? Nesses 30 anos de trajetória da agência, a gente já fez campanhas para centenas de marcas dos mais diversos segmentos, consumo, varejo, corporativo, indústria, saúde, mercado financeiro, enfim, todas as frentes. E o que a gente vê nessa jornada é que, assim, cada vez mais os consumidores estão ligados e conectados à questão da transparência e da sinceridade. Eu acho que o canal de influenciadores, como, por exemplo, da Dani, fazem muito sucesso porque eles são verdadeiros, né? Eles conseguem ter uma autenticidade, eles conseguem transmitir mensagens, né? Eles têm uma sintonia com o público que segue, né? E, principalmente, eles trabalham dentro de um universo que tem uma aproximação com certas marcas, né? Então, o que a Planin faz? A Planin, ela ajuda marcas nessa comunicação com o mercado, não só a comunicação com jornalistas, mas com todos os stakeholders, né? E o que a gente vê que, com o crescimento das redes sociais, cada vez mais as pessoas procuram inspiração. Então, é muito difícil para as marcas elas estarem conectadas com influenciadores que têm sintonia com o seu propósito empresarial. Então, é esse match que a gente faz. E o que a gente vê que nessa jornada é muito importante que as marcas façam as escolhas de influenciadores que sigam um mesmo caminho, né? Uma mesma jornada de propósito, que eles tenham afinidade, seja na comunicação do que eles falam, nos produtos que eles apresentam, ou até mesmo na conduta pessoal do próprio influenciador. Porque o que hoje está acontecendo muito é que o influenciador, às vezes, toma uma medida na vida dele pessoal e esse movimento na vida pessoal dele acaba influenciando as marcas, né? Então, o que eu vejo essa jornada, eu acho que, tanto do ponto de vista do influenciador, é importante que ele olhe as tendências e tenha uma característica única e específica para a criação do seu conteúdo, para se diferenciar, né? Mas é importante também para as marcas se aproximarem desses influenciadores e não simplesmente fazer uma contratação aleatória, né? Porque esse match, eu acho que os dois vão ter uma jornada de transparência e uma jornada também de sintonia estratégica, né? Então, eu acho muito legal aqui o painel para a gente estar falando desses temas, porque os desafios são muito grandes, não só no desenvolvimento de conteúdo por parte dos influenciadores,
mas também das marcas escolherem os influenciadores, né? Porque os influenciadores nem sempre são os que mais têm likes, né? Que fazem sentido para a marca, às vezes é o que tem mais proximidade. Então, eu acho que o painel ele é muito interessante para a gente estar falando sobre isso. E acho que a Dani poderia comentar também, Dani, como é que você faz essa escolha de conteúdos quando você tem algum trabalho que você está desenvolvendo especialmente para uma marca? E aí eu e o Gerson, a gente poderia comentar quais são as dicas para as marcas escolherem os influenciadores. O que você acha, Dani? Eu acho extremamente importante a gente ter esse match com a marca. Aqui sou eu e meu marido junto, né, que temos o canal, apesar de levar o meu nome, mas a gente procura muito marcas que se entenda mesmo com o nosso canal, com o nosso tipo de conteúdo. Não só, por exemplo, eu sou de faça você mesmo, então eu tenho que fazer algo que tenha a ver com lápis de cor, caneta, arte. Não, a gente consegue ter match com muita coisa. Por exemplo, a gente está trabalhando com uma marca de produto de limpeza que eles não querem que a gente apresente o produto de limpeza, eles querem que a gente reaproveite a embalagem para criar coisas diferentes. Então, para a gente é muito importante essa parte, essa comunicação. Então, a gente sempre está atento ao que está rodando, atento ao nosso conteúdo e atento a ter essa comunicação junto com a marca para criar algo legal que tenha relevância. Como você disse, Angélica, você procura coisas que têm a ver com o canal, com a marca. Então, para a gente, às vezes acontece de chegar uma coisa que não tem o match, a gente conversa, olha, a gente não consegue, mas dá para, sim, sair um pouco da caixinha e criar coisas diferentes, como, por exemplo, esse de produto de limpeza, que uma pessoa de fora falaria, como que isso vai entrar dentro do seu canal, Dani? Dá para eu criar com qualquer coisa, eu consigo puxar muita coisa para o canal. Então, isso é muito interessante, ter uma conversa, a gente apresenta para o cliente o que a gente consegue fazer e sempre o resultado é muito bom. Dani, eu vi alguns desses trabalhos teus ligados a essa marca de limpeza e eu achei muito legal, porque, primeiro assim, do ponto de vista da marca, né? Você mostrou uma série de produtos lá, sem sair 1 milímetro daquilo que você costuma fazer com criatividade e tal, você fez, na verdade, tomando como base aquele material, mas mostrou produtos que eu, por exemplo, não conhecia, né? E principalmente mostrou a possibilidade de reciclagem daquele material, né? De uma forma totalmente autêntica, totalmente dentro do que você costuma fazer, sem discurso. E o legal é que o nosso canal, ele puxa muito para reciclagem, a gente cria muito com o material que a gente tem em casa. Exato. Lata, papelão, então dá muito match. Eu achei muito, muito, muito legal. Eu acho que foi um bom exemplo aí de casamento da personalidade do influenciador, daquilo que ele é, com aquilo que a marca está buscando e tal, né? Angélica, pensando um pouco, né, nessa... Eu acho que para nós, né, principalmente quando a gente está falando de trabalhos que não estão tão voltados para o produto ou para o mercado, mas estão voltados, sim, para a imagem, para a reputação, eventualmente para a causa, né, e tal, a gente procura se aproximar de influenciadores que, eventualmente, não são os que têm mais audiência, né? É bom que tenham, não é que a gente está desprezando, é muito bom que tenham, mas, eventualmente, não são os que têm mais audiência, mas são aqueles que têm exatamente esse match que você falou, né? Essa correspondência muito forte com o que é o propósito da campanha e da marca, né? Eu vou lembrar de uma história, de um trabalho que a gente fez recentemente, que estava ligada à questão da mamografia, né? Vocês sabem que no Brasil a mamografia, o exame de mamografia preventiva pelo SUS, ele é apenas para mulheres de 50 anos para cima, né, que ele é oferecido gratuitamente. No entanto, toda a ciência, todos os médicos, toda a literatura sobre esse tema internacionalmente sugere que isso ocorra a partir dos 40 anos, né, porque é o momento em que a detecção pode ser mais efetiva e importante e tal. E um cliente nosso, que é a Pfizer, lançou uma campanha muito interessante, justamente uma campanha de advocacy, porque o objetivo era
levar, por meio de uma plataforma digital, as pessoas a se manifestarem em relação aos deputados, ao Congresso, né, sobre a necessidade de modificação dessa legislação para que o exame se tornasse mais abrangente. E para isso, claro, bom, a gente mobilizou alguns influenciadores mais na linha do especialista, quer dizer, médicos, oncologistas que falam com propriedade sobre esse assunto, mas também pessoas que tiveram câncer de mama ou que tiveram dentro da família um problema semelhante e que podiam dar o seu depoimento sobre essa questão de uma forma muito autêntica, muito emocional, muito real, né? E é tão interessante quando o conteúdo tem força, né? Em alguns casos, a gente conseguiu adesões a essa campanha sem ter uma relação comercial com o influenciador. As pessoas queriam se manifestar sobre o assunto porque acharam que era uma causa importante delas abraçarem e delas se manifestarem. Então, novamente, assim, é o conteúdo e de que maneira a gente traz gente que está ligada verdadeiramente àquele conteúdo a participar da mensagem da campanha, né? Na Plenin Comunicação, a gente defende a ideia que as marcas precisam ter propósitos, porque quando elas têm claro o objetivo delas como empresa, fica mais fácil elas selecionarem os profissionais que têm proximidade com aquela causa, que acreditam no produto da empresa, né? Fica mais clara a comunicação dela com todos os públicos de interesse, né? Que a gente chama de stakeholders, e também fica mais fácil a comunicação com influenciadores. O que a gente vê muito é que, às vezes, as marcas elas procuram apenas influenciadores que têm muitos seguidores. E isso não funciona, porque, às vezes, a pessoa que tem muito seguidor não tem nenhuma identidade com o que realmente aquela marca representa. Então, eu acho que esse é o maior desafio da comunicação nas duas pontas, né? Tanto do ponto de vista do influenciador, né? Ele criar uma jornada de desenvolvimento de conteúdo que faça sentido para ele, né? Que seja diante de um propósito, assim como a Dani falou, a questão da reciclagem, né? E, ao mesmo tempo, que as marcas trabalhem para ter essa sintonia, seja com micro-influenciadores, com influenciadores ou com grandes mobilizadores nacionais, né? O que a gente vê também é que, às vezes, isso gera um problema reputacional, porque se você não faz bem a escolha, né, com o apoio de um profissional especializado e também você ter uma conversa prévia, combinando o que vai ser feito para a marca, às vezes mostra que aquilo não é autêntico. E a audiência é super crítica em relação à autenticidade, né? Então, a gente corre o risco, às vezes, de entrar no trend das críticas e não no trend do que gera like e engajamento, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio. E aí eu fico até curiosa para saber da Dani, como é que ela começou essa jornada de influenciadora, como é que você virou influenciadora e como é que você consegue manter isso ativo. E aí depois eu e o Gerson, a gente podia falar um pouquinho dessa jornada para as marcas, né? Os desafios dos executivos nessa jornada aí de engajamento. Conta para a gente, Dani. Para mim foi uma virada de chave maluca. Eu trabalhei a vida inteira com telemarketing, depois eu consegui uma vaga para trabalhar como recepcionista e eu era, na verdade, artista plástica. Eu tinha me formado para dar aula de artes, mas acabei não entrando no ramo na época, que hoje eu considero bem dentro. E meu marido, ele era designer gráfico, ele trabalhava numa agência, e ele saiu dessa agência e ele queria trabalhar com vídeo. Aí ele me convidou, falou, vamos fazer alguma coisa para a internet? Tá rodando bastante agora. E eu gostava muito de assistir esse tipo de conteúdo de criação, porque era o que eu gostava de fazer. E desde criança eu sempre decorei meu quarto sozinha, criei coisas diferentes, então era algo que eu gostava. Então eu falei, vamos tentar e eu faço a você mesmo. E a gente colocou como meta de vida assim mesmo. Vamos começar, se em um ano a gente tiver mais de 10 mil seguidores, a gente continua. Se não, a gente tenta outra coisa. E para a gente foi uma surpresa, no primeiro ano a gente fechou com 70 mil seguidores, bem além do que a gente esperava. Então a gente viu que é algo que a gente gostaria mesmo de trabalhar, é algo que a gente conseguia fazer, a gente foi investindo cada vez mais. Aí eu saí da empresa que eu trabalhava e meu marido
começou a trabalhar com edição de vídeo também para outros canais, para ajudar, porque começo de canal é meio complicado mesmo de se manter. E depois de 3 anos, 4 anos mais ou menos, ele largou tudo e a gente, desde lá para cá, de 4, 5 anos, a gente depende só do nosso canal. E a importância das marcas dentro do canal para a gente também tem que ter. A gente não consegue ficar ali só focado no que as redes sociais disponibilizam para a gente na questão de monetização. Então, é muito importante a gente trabalhar com a marca para a gente ter a nossa renda. Há um tempo atrás ainda, eu acho que isso era muito crítico para ambos os lados. Eu digo empresa, que hoje está bem melhor, as empresas procuram mais, os clientes procuram mais influenciadores para anúncio. Ainda tem muita gente que é resistente, que procura os lugares mais óbvios, TV, rádio, mas estão entrando bastante, isso é muito legal para a gente de trabalhar. E existia também a resistência do público. O público não gostava muito de assistir publicidade dentro do canal. O que hoje eu já acho muito diferente. As pessoas, por exemplo, para o meu canal eu não tenho problema. Eu sempre consigo introduzir a marca dentro do meu conteúdo. Então ele flui, ele vem algo natural. Aí as pessoas não questionam e até, como o Gerson falou, conheceu os produtos da marca de limpeza que não conhecia. E a gente acaba atingindo vários públicos. Isso é muito legal, muito importante. Então, precisa, além disso tudo, a gente sempre conversar com a marca, como a Angélica disse, para entender onde eles querem chegar, para a gente conseguir fazer a junção de tudo e trazer uma publicidade ótima para o cliente. E como que você mobiliza os seguidores? Em qual sentido? Só com conteúdo? Vocês fazem campanhas? Quais são as melhores práticas aí para mobilizar e conquistar uma quantidade possível de seguidores fiéis? A gente começou só com o YouTube, depois, com o tempo, a gente foi entrando em todas as redes sociais. A gente tinha muita preocupação com o YouTube de levar gente para o YouTube. Depois, com o tempo, a gente entendeu que cada rede social tem o seu público. Aí a gente trabalhou, a gente tem o nosso público no Facebook, no YouTube. O Facebook, que muita gente acha que já não é mais, é uma das redes que a gente tem mais visualização atualmente. Aí tem Instagram, TikTok, Quai, o Pinterest pra gente é muito interessante, não sei se vocês conhecem, que é uma plataforma assim de dá para você procurar você se inspirar em muita coisa, a gente está lá e tem muito seguidor, então a gente acaba distribuindo o nosso conteúdo, a gente grava uma semana inteira, distribui para todas as redes e vai ganhando público em todo lugar. E essa é a nossa forma, é a frequência, a gente vai enchendo as redes sociais e trazendo cada vez mais seguidor para a gente. Perfeito. Acho que era essa a dúvida da Angélica, era isso mesmo? Sim. O que você acha disso do ponto de vista das empresas, Gerson? Então, eu queria ficar nesse assunto que você colocou assim da sensibilidade. A gente, primeiro, quero pedir desculpa porque tem uma bateção aqui de uma obra que não tenho como evitar. É um mau influenciador aqui do meu. Mas não tem problema. A gente lida com os bons e com os maus. Mas eu queria falar da sensibilidade realmente da escolha do influenciador e da definição, da busca até do influenciador, em casos onde você está trabalhando com temas sensíveis, né? Recentemente a gente fez o lançamento para um cliente de um produto que é um autoteste para o HIV. Ele é o primeiro autoteste que é feito com a saliva, né? Então ele é muito simples, muito rápido e tal. Mas se tratava de uma empresa que não trabalhava ainda com a questão do HIV/AIDS, né? Era o primeiro produto deles nessa área, e vocês sabem que esse é um tema muito sensível, porque tem muita desinformação, tem preconceito, para vocês terem uma ideia, né? Tem pessoas que moram em cidades pequenas que não têm coragem de ir até o posto de saúde e fazer o teste porque vão se expor de alguma forma e tal. Então, esse autoteste procurava trazer isso, mas para fazer uma abordagem segura, né, Angélica, até para não cometer erros e não expor, né, a marca a equívocos, né, a gente começou primeiro nos aproximando de algumas ONGs que trabalham com isso há bastante tempo, né? Então, tanto ONGs que trabalham com notícias relacionadas ao tema, como com ONGs que trabalham com acolhimento e assistência a essas pessoas, então, para entender e para engajá-los nas nossas mensagens e no nosso programa, na nossa campanha. A gente conversou com
todos os grandes especialistas, aí, pessoas que são fontes, né, em relação à questão do HIV/AIDS e tal. E trabalhamos com um influenciador principal, que é um médico, e ao mesmo tempo é um influenciador que tem um blog no UOL e tal, que está muito ligado a essa coisa, e dessa forma a gente conseguiu ter uma abordagem que foi motivadora, que foi emocionante, que atraiu uma participação de um representante até da UNAIDS, né, que é a agência da ONU para lidar com esse, na live de lançamento, eles participaram, e a gente conseguiu, então, trazer essas várias vozes de uma forma correta e segura para a marca, né? Então, acho que esse cuidado é importante, independente até do tema que a gente está cuidando, porque depende também, como você falava, Angélica, do comportamento desse influenciador. Às vezes ele é muito bom no conteúdo, mas talvez o comportamento dele não se adeque naquele momento àquela situação. Então, esse é um cuidado que a gente realmente tem que tomar de antemão, né? Posso só complementar com uma coisa? Claro. Eu acho que esse comportamento do influenciador também, o próprio influenciador tem que tomar muito cuidado. A gente se preocupa muito com o que a gente vai falar, com o que a gente vai passar para frente, porque a gente tem que ter a ciência de que a gente influencia. E a gente tem que ser o bom influenciador, tem que tomar muito cuidado. Então, eu acho que do lado do influenciador que cuida muito desse lado também acaba contribuindo para atrair mais marcas, porque a marca está vendo que a pessoa está ali preocupada sempre com o seu conteúdo e preocupado também com o que vai levar para a marca. Eu acho isso muito importante. Perfeito. É isso mesmo. E o que a gente vê também, assim, é uma jornada, né? A comunicação é uma jornada, não é uma única vez, né? Eu acho que esse é um ponto importante. As marcas, elas não podem simplesmente achar que elas vão conseguir engajamento com um único post ou com uma única campanha, né? Quer dizer, elas têm que ter uma jornada digital que faça sentido para o propósito delas, que tenha continuidade e que tenha escolhas corretas, né? E se eventualmente tiver alguma situação, como o próprio Gerson falou, que às vezes é um tema delicado de saúde, alguma outra coisa, se tiver às vezes algum mal entendido, é importante que a marca também se manifeste, né? Porque o que a gente vê muito, assim, as marcas às vezes não têm essa coragem de dialogar com os seguidores, né? Então, se é crítica, eles não querem ter, né? Se elogio, eu gostaria de ter o máximo possível, né? Então, a gente defende que, assim, o diálogo precisa existir, porque do mesmo jeito que na vida real a comunicação depende de duas pessoas ou mais interlocutores, na internet também. Então, as pessoas podem gostar ou não gostar de um post, né? E eu acho que esse é um ponto que o brasileiro, ultimamente, até pela questão política, inclusive, e também pelo fato da internet dar palco e voz para qualquer pessoa comum, as pessoas às vezes se manifestam só no ódio e não no elogio, né? Então acaba o ódio, a reclamação, etc., aparecendo muitas vezes com mais relevância do que o próprio elogio. Então, o que eu vejo que eu acho que é o desafio para as marcas é também nessa jornada com os influenciadores, entender o outro lado, porque às vezes uma reclamação do influenciador, né, do seguidor, né, do público que ela atinge, faz sentido, né? Então, às vezes, escutar pode fazer alguma alteração no produto, ou às vezes na forma de comercialização, ou às vezes, como você falou, trabalhava no call center, no atendimento ao cliente, né? E eu acho que esse é um desafio para as marcas, porque antigamente as empresas elas ficavam fechadas dentro do seu próprio universo, né? Então, era aquele universo do muro da empresa, e as decisões que ela tomava eram impostas e acatadas ali por aquele público, né? Pelos funcionários, parceiros, fornecedores, etc. Hoje em dia não é mais assim, né? A gente está diante de um universo que as pessoas comentam, fazem escolhas, e muitas vezes essas escolhas podem fazer com que a marca cresça ou desapareça no mercado. Então, por exemplo, você falou a questão da sustentabilidade. Hoje em dia, é inaceitável uma empresa não ter uma estratégia de sustentabilidade. É inaceitável uma empresa não ter uma preocupação com o ESG, né? Que é governança, pessoas e o meio ambiente. Então, uma empresa que não presta atenção nisso e não divulga corretamente, ela vai ter problemas, né? Então, esse é o lado positivo, né? As pessoas estão mais conscientes do meio ambiente, estão mais conscientes da preocupação do social, estão mais conscientes da transparência das empresas. Mas acho que o desafio da gente como comunicador é ajudar as empresas a abrirem os olhos para essa comunicação com seus públicos,
porque muitas vezes as empresas não estão preparadas, né? E aí elas acabam achando que é super fácil criar uma musiquinha que faz sucesso e ela vai conseguir 10 mil likes. E eu acho que não, pelo menos eu defendo isso, aí queria ouvir vocês, se vocês acham que o like que faz a diferença. Certamente não, né? Queria a opinião de vocês sobre isso. Pelo menos, ao meu ver, não. É muito importante para a gente, conforme os likes, a gente é mais distribuído para ter mais alcance, mas eu não vejo como a única coisa importante, nem visualização. A maior importância é você entregar o conteúdo de interesse do seu público, fazendo a colaboração com a marca. Então, não dá para pensar só no like, não. Tem que tomar cuidado com isso. Muita gente, eu vejo muitos influenciadores sofrendo, tendo crises por se preocupar muito com isso, porque o meu conteúdo não está dando like, então tá errado. Aí a pessoa acaba desistindo. Não, eu não olho por isso, eu vou seguir no meu conteúdo, eu sei que é o meu trabalho e eu vou seguir dessa forma. E a questão de também se entrar na onda e da musiquinha da trend, tem que tomar muito cuidado também. Uma coisa que eu vejo muito hoje, uma pessoa faz uma música, uma trend de um jeito, aí explode, aí ela fala, vou fazer também. Aí quando você vê lá, você rodando na rede social, você começa a fazer assim, porque você já viu 1000 pessoas fazendo a mesma coisa. Então acaba não entregando um conteúdo para a marca, por exemplo, e até para o seu conteúdo você acaba não repassando. Existem trends que cabe, que você consegue colocar uma coisa diferente? Existem, mas tem que tomar muito cuidado para você não, digamos assim, copiar. Você copia aquilo porque está fazendo sucesso, está bombando para todo mundo, só para você trazer seguidor para você. Não, tenta encaixar aquilo dentro do seu conteúdo de uma forma diferente, que aí você consegue atrair o público, talvez usando a mesma música que está bombando no momento. Bom ponto. Você, o que Angélica, você acha, Angélica? Eu queria pegar um ponto que você falou aí sobre que é a questão do diálogo, né? A importância da empresa perceber a sua comunicação como um diálogo sobre o qual ela não tem o controle, né? Vê o caso, por exemplo, existe uma pressão, claro, para que as empresas se posicionem em relação ao tema da sustentabilidade, por exemplo, ou todo o tema do ESG. Sim, mas essa empresa ela é representada na rede também pelos seus funcionários, por aquilo que os seus funcionários falam, por uma série de outras coisas com as quais ela não tem um controle direto, né? E que ela precisa ficar atenta, né? A gente vê muita crise provocada porque, num determinado momento, um funcionário ou mesmo um líder da empresa se pronuncia sobre um determinado tema de uma forma que não é coerente com os valores ou com os propósitos que a empresa quer projetar. E isso acaba gerando crises e tal. Então, o trabalho de a sensibilização para a comunicação, o trabalho de educação, né? E é incontrolável esse universo, mas é um trabalho que a empresa precisa abrir o diálogo com os seus funcionários, com os influenciadores em geral, com os líderes de opinião em geral, para poder gerenciar essa imagem que, na verdade, é de domínio público, no final das contas, né? Verdade. Lá na agência a gente tem feito muito trabalho para tornar os executivos da empresa como influenciadores, porque à medida que eles falam alguma coisa errada, ou eles não têm uma sintonia muito forte com o propósito da marca, o que acontece? Eles fazem deslizes horríveis. Sim. E aí eles acabam gerando uma série de problemas para as empresas, né? Além da marca, quer dizer, colaboradores pedem demissão, né? Tem uma troca muito grande de fornecedores, de equipes, etc. Então, assim, qualquer pessoa que lida com uma equipe, ela tem que tomar muito cuidado para que a imagem dela seja muito bem percebida e que ela fique atenta aos movimentos para conseguir se comunicar e responder e endereçar as questões, né? Para que, eventualmente, um post ou uma colocação de um funcionário, etc., não gere uma grande crise. Mas, ao mesmo tempo, ela também tem que aprender essa questão do diálogo, né? E isso é muito difícil, né? Porque eu falo que a gente é acostumado a falar muito, mas a gente muitas vezes não é treinado para ouvir, né? E ouvir, muitas vezes, a gente acaba descobrindo grandes respostas, né? Não só para as marcas, mas também para os canais de influenciadores, né? Bom, a gente está terminando, infelizmente. Queria só pedir uma consideração final de vocês, antes da gente passar para o próximo painel. Então, Dani, por favor, quais são as suas considerações finais?
Minhas considerações finais são para você tomar cuidado, do lado influenciador, tomar cuidado com o que você faz na sua rede social, tentar influenciar para o lado bom, questão de trend, segue o seu conteúdo, tenta encaixar sim as coisas ali dentro, faz teste é muito importante. Não deu certo, vai fazendo outros testes, deu certo, vai seguindo, procura temas do momento, traz para o seu conteúdo mesmo, não faz o que todo mundo está fazendo. E o trabalho de vocês também é muito importante para a gente, a comunicação de vocês entre a marca e nós, porque existe essa questão do diálogo. Precisa ter esse diálogo, que coisa diretamente o influenciador não conseguiria tratar com o cliente. Então, é mega importante. Então, procurem também agências que possam fazer esse trabalho para vocês. Legal. Vou eu, então. Bom, primeiro eu queria agradecer ao pessoal que organizou o Fórum Marketing de Influência, a Negócio da Comunicação, a equipe toda do Márcio Cardial. Agradecer a vocês, né, pelo nosso debate, pela nossa conversa aqui, e dizer que eu acho que o marketing de influência, ele tende a continuar crescendo, ele vai se ampliar, né? Claro que ele tem esses desafios que a gente conversou aqui, esses cuidados que a gente tem que buscar, mas, na verdade, ele é essencial para a gente ter uma comunicação mais polifônica, né? Mais vozes, mais autêntica, mais engajadora, né? E eu acho que é um recurso que está à disposição das empresas e que elas vão, aos poucos, aprendendo talvez a falar um pouco menos, ouvir um pouco mais, dialogar mais, né? Que acho que esse é o melhor caminho aí. Eu também agradeço muito o convite de estar participando desse painel com vocês. É muito importante que as marcas não tenham medo de entrar nesse ambiente digital. Então, o marketing de influência não é mais uma opção, é uma realidade e é um caminho sem volta. Eu acho que todas as marcas e pessoas deveriam ficar atentas a esse tema, né? Eu acho que a questão dos influenciadores, ela tende a crescer cada vez mais, porque os canais digitais permitem que qualquer pessoa tenha uma voz, né? Eu acho que o desafio, do ponto de vista dos influenciadores, é criar uma jornada que tenha continuidade e seja percebida pelo público, né? Que o público se sinta engajado com aquele conteúdo e tenha uma fidelidade com esses influenciadores. E do ponto de vista de marca, que eles trabalhem com uma estratégia bem desenhada, com a ajuda de especialistas, que façam os testes, como a Dani comentou, né? Mas que tenha principalmente autenticidade, né? Não adianta criar um post só para ter likes, eu acho que é fundamental criar uma jornada que não seja uma única ação, mas sim uma continuidade que permeie e acompanhe as marcas também na sua comunicação digital. Queria agradecer muito a participação de vocês dois, foi um prazer estar aqui com vocês. Para a audiência... Oi? Obrigada, para mim também foi muito legal participar. Vocês todos agradeceram, eu não agradeci. Eu quero agradecer também lá ao Márcio pelo convite. Adoro sempre participar disso. Para a gente é importante para o nosso crescimento e para ajudar o próximo também que está aí acompanhando a gente. Isso mesmo, Dani. Obrigada também, Gerson. E para quem nos segue, eu gostaria de pedir, por favor, que vocês aproveitem esses minutinhos antes do próximo painel, que vocês fotografem esse QR Code que aparece aqui na tela do evento, para vocês apoiarem a Casa Hope. A Casa Hope, para quem não conhece, é uma instituição filantrópica que é apoiada pelos negócios da comunicação e também por todos os participantes aqui, os comunicadores e influenciadores desse evento. O nosso objetivo é arrecadar aí pelo menos R$30 mil para a gente ajudar a ter, pelo menos, a subsidiar o custo anual de um leito. Então, é muito importante esse apoio a crianças e adolescentes com câncer e também transplantadas. Então, foi um prazer, muito obrigada. E a gente segue para o próximo painel. Obrigada, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau.